Olá, muito bom dia e bem-vindo a mais um Manhãs na TV. O meu nome é João Pinto e espero que realmente hoje esteja a ser um dia agradável, independentemente da temperatura ou de alguma mudança que tenha havido na meteorologia, embora não esteja a chover aqui onde nós estamos, aqui nos nossos estúdios. Há outros sítios onde, pronto, vai chovendo, mas é época e é necessário também. Como vocês sabem, eu estou sempre bem acompanhado. Diz na mitologia grega que quando os atenienses disputavam qual seria o deus ou a deusa que seria o patrono da sua cidade, a grande luta entre Zeus e Atena, até que finalmente Zeus deu riqueza, deu proteção, mas a deusa Atena acabou por plantar uma oliveira e dessa oliveira brotava as azeitonas, das azeitonas o azeite era utilizado para uma miríade de coisas na antiga Grécia e daí os atenienses terem escolhido a Atenas, ou Atena neste caso, como a sua patrona. Eu também tenho uma deusa a acompanhar-me todos os dias de manhã neste programa, só que não se chama Atena, chama-se Liliana. Olá, bom dia. Bom dia, Não estavas à espera, bom dia. Não. Muito obrigado pelos Nada. elogios logo. Já quando tem no dia dos namorados é melhor não elogiar, que é para não haver confusões. Exato, fizeste hoje. Muito bem. Então, bom dia a todos. E como já reparou, hoje o programa vai ser bem disposto, não é? Estás bem disposto, João? Eu acho que sim. E nós vamos ter um programa cheio de boa conversa e também vamos ter, passo já a apresentar, a nossa associação convidada, que se chama Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. É uma temática muito interessante. Sim. E, efetivamente, nós vamos ter uma temática interessante porque, na realidade, também, e mais uma vez lembrando o esforço da direção de programas do nosso canal, o programa é criado para dar espaço não só àquilo que nós temos de melhor na nossa cultura, não é? Sim. Seja gastronómica, seja no artesanato, mas, efetivamente, para podermos ser uma plataforma de comunicação para estas associações que desenvolvem um trabalho, muitas vezes, que não é tão bem conhecido e menos reconhecido ainda, mas que lida com segmentos da nossa sociedade que são segmentos importantes e que necessitam de alguma atenção. De maneiras que espero que vocês continuem a acompanhar-nos, porque vamos aprender um pouco mais sobre a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. Exatamente. E também temos o nosso passatempo. O passatempo. O nosso passatempo. Eu vou já lançar a pergunta, e a pergunta hoje do nosso passatempo Qual tem é a a ver... associação convidada? Não. Quase. Quase. Tem a ver com a associação convidada e a pergunta é: em que cidade foi fundada esta associação? Ok, esteja atento à nossa primeira pergunta às convidadas e vai obter a resposta que necessita para participar. Bom, e como é que as pessoas podem responder, Liz? As pessoas podem responder através do nosso Facebook Manhãs da TV, enviando, claro, mensagem privada. Privado, que é para ninguém para saber ninguém... que você sabe a resposta. Exatamente. E também pode usar o nosso Facebook para também colocar suas questões, alguma sugestão. Alguma pergunta queira fazer também para as nossas convidadas. Ou seja, só pelo artigo que eu estou a utilizar, vocês já sabem que o género é feminino. Ou seja, hoje eu sou um homem entre senhoras. Exatamente. Vamos ver como é que isto vai correr em termos de conversa, porque normalmente nós sabemos que, pronto, os estudos dizem que aproximadamente as senhoras dizem 7.000 palavras por dia. 7 e 7 são 14, com mais 7 são 21, retirando a Liliana, que não fala nenhum. De maneiras que até rimou. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas acho que vai correr bem. Vai, eu não me atrapalho, não é? Sim. Olha, e qual é o prémio do nosso passatempo? Então, o prémio do nosso passatempo é este livro, com o nome Atitudes, e realmente as nossas atitudes fazem toda a diferença na sociedade. E é um bom livro, por isso participe no nosso passatempo e também esteja à conversa connosco, porque se você nos fizer perguntas, nós sabemos que eles estão lá daquele lado. Exatamente, e mesmo com a participação, nós sabemos que vocês têm participado em grande quantidade. Enorme, Sim. Não fica lá muito Não, bem. não Não é um pode artigo, não é um adjetivo que nós queremos utilizar. Não. Grande quantidade, e de maneiras que queremos aproveitar para agradecer. Nós sabemos que não podem ganhar todos,
Não podem ganhar Não, só ganha todos. uma pessoa. Só ganha uma pessoa, de maneiras que não deixe de concorrer se ainda não ganhou, porque um dia, com certeza, você vai vencer este passatempo. Muito bem. Manhãs na TV. Eu tinha alguma coisa para dizer da atualidade, e é da atualidade esportiva. Ok? Só porque já sou eu a falar, então. O Barcelona ontem levou 4 do Paris Saint-Germain, de maneiras que o pessoal... Estás feliz? Pronto, podias estar. Sim, não é muito... Desde que não tenha sido o Sporting, está tudo bem. Já há anos que andamos assim, não é? Portanto, não faz muita diferença. Não, mas foi surpreendente, foi o resultado, porque de facto, de há alguns anos para cá, que o Barcelona é uma equipa que domina um pouco as competições, não só a nível do Campeonato Espanhol, mas como a nível internacional também. E foi um resultado um bocado surpreendente. Foi uma visita à cidade da Luz, um bocado surpreendente, não é? Eu estou a ver os jogadores do Paris Saint-Germain olharem para o Barcelona e dizem: oh, mon amour, 4, pimba, dia dos namorados. Pois foi, dia Já dos viste? namorados. Levaram ali 4 croissants. Muito bem. E é com esta boa disposição, então, que nós vamos avançar para a conversa com a associação convidada de hoje. Eu vou só verificar aqui nos cartões se eu vou dizer os nomes corretamente, porque em off, antes de iniciarmos o programa, houve aqui algumas derrapagens, tipo Rally Vinho do Porto, de maneiras que vamos olhar. E temos a doutora Marcela Rios e a doutora Ana Fernandes. É assim? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E a primeira pergunta, de facto, é: onde está sediada a vossa associação e o que é a associação, para que serve, e um pouco da história de como começou? Bom, podemos responder as duas, mas de facto a associação foi criada em 1986, portanto acabamos de fazer 30 anos de existência. Foi criada no Porto, portanto está sediada neste momento numa Escola Superior de Educação de Paula Francinetti, que fica situada no centro do Porto, junto ao Marquês de Pombal, para quem conhece mais ou menos a cidade. Que é mais ali, Temos o Marquês de Pombal, exatamente. E, portanto, o grande objetivo da nossa associação é poder orientar, ajudar crianças, jovens e as famílias, bem como também as escolas, no sentido de promover o seu desenvolvimento global. Estamos a falar de crianças com capacidade e talento excepcional, portanto, acima da média, e, portanto, o objetivo é essencialmente orientar a criança e o jovem. Claro que assim também fazemos trabalho de identificação, de avaliação, mas essencialmente o nosso trabalho é poder orientar através da intervenção. E é uma intervenção muito pensada em termos de estratégias, com programas de enriquecimento que estão a funcionar no terreno em várias zonas do país. É esse o nosso grande objetivo. Nós já vamos abordar essa temática, a senhora doutora Marcela Rios. Mas a questão é: como é que surge a associação? Qual foi a força motivadora para que a associação começasse? E penso que então podemos falar aqui com a doutora Ana. Claro. De facto, em 1986, um conjunto de pessoas, nomeadamente o engenheiro Luís Nazaré, a doutora Helena Serra, entre outros, perceberam que havia este grupo, não é, de pessoas em Portugal, e não só, mas especificamente em Portugal, não havia resposta. Ou seja, foi a primeira associação criada no país para dar resposta a este tipo de pessoas. E não só eles sentiram isso em termos pessoais, não é? Na sua família, no seu contacto, inclusive com os seus filhos, que quer um, quer o outro que nós referimos, têm de facto pessoas na família com essas características, digamos assim, mas também no seu contacto profissional, não é? Por exemplo, a doutora Helena, que ainda hoje é Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, ela como professora, não é? Que passou pelos vários níveis de ensino, desde a professora do primeiro ciclo ao ensino secundário até ao ensino superior. Encontrou crianças. Sempre crianças, jovens, como a doutora Marcela dizia, com estas características e que, no fundo, nem eram identificadas, nem eram orientadas, nem elas nem as suas famílias, e, de facto, não havia intervenção, não é? E então sentiram esta necessidade e, portanto, este punhado de pessoas, não é? Há 30 anos atrás, disseram: não, vamos ter que fazer alguma coisa para essas crianças, por estes pais. E fundaram a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, que existe até hoje e sem interrupções, ou seja, sempre com pessoas diferentes a trabalhar
trabalhar nela de uma forma voluntária, porque no fundo o nosso trabalho é sempre voluntário. Talvez com algumas metodologias novas, porque Claro, o tempo também vai claro. trazendo Sim, não sim, só o sim. avanço tecnológico, mas também Sim. alguns estudos que vão acompanhando a medicina e Mesmo com a as legislação e os ciências. documentos que estruturam Pois. o nosso trabalho Ótimo, em ainda termos bem. de sistema educativo. O que é que caracteriza uma criança sobredotada? Vocês estavam à espera já desta pergunta. Nós mas vamos tem que fazer ser. o jogo. Sim, Pode ser, pronto. Se quiseres Sim, eu acrescentar. acrescento. Bom, eu começava por dizer que não existe um padrão único de criança sobredotada. Antes de mais nada, nós utilizamos a palavra sobredotada aqui como uma forma de nos facilitar muitas vezes a comunicação. Às vezes temos algum receio que isto seja um bocadinho o chavão de a criança que é excelente e que é boa em tudo. Pode não ser. E, portanto, nós às vezes falamos de a criança com capacidades acima da média, não é? Só que para dizer isto tudo, preferimos abreviar e dizemos a criança sobredotada. Pronto, então não existe um padrão único, um traço comum destas crianças. Portanto, quando nós vamos para o terreno, nós encontramos aqui crianças com N características, desde aquelas que revelam um talento exímio numa determinada área, apenas numa área, e temos aquelas que apresentam capacidade acima da média em várias áreas, portanto, combinando. Portanto, isto é, desde logo, um traço que importa salientar e, portanto, isto depende muito do tipo de inteligência que as crianças manifestam, exatamente. E, portanto, nós baseamos numa teoria das inteligências múltiplas, de Gardner, que também está permanentemente em atualização. E, portanto, ele fala-nos de diversas inteligências, desde a lógica à matemática. A emocional, que é uma das mais recentes. Exatamente. Até, começou... Intrapessoal, interpessoal, musical, porque sinestésica e pronto. E são as 9 inteligências do Gardner que nós constatamos depois no terreno. Desculpe. Estava só a lembrar que antigamente falava-se que era inteligente, não é? Tinha que ser aquele tipo de inteligência geral, não é? Que seria bom a tudo. Ou então da inteligência cognitiva, ou seja, dava-se imensa importância à inteligência ao QI, não é? À inteligência cognitiva. E de facto, ainda bem, não é? Quer dizer, o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, a ciência também evoluiu e de facto este autor, que é o Howard Gardner, nós de facto utilizamos muito com essa teoria das inteligências múltiplas, ou seja, não há uma inteligência única, são inteligências múltiplas. Portanto, uma criança ou um adulto pode ser de facto sobredotado numa área ou 2 ou 3 áreas, mas não tem que ser sobredotado a tudo, não é? E demos menos importância ao QI e começamos a dar importância a cada uma das áreas. Pois, eu só transpondo isto para a escola, porque eu sou professora e estou no terreno. O que é que acontece? É muito fácil identificar uma criança que tenha resultados excelentes na parte que nós chamamos a parte mais académica do currículo, não é? A matemática, o português, as línguas, portanto, é mais fácil e muitas vezes os professores questionam, será que esta criança é sobredotada? Porque realmente ela é rápida, ela questiona, ela quer saber mais, é ávida de saber e portanto, aí a identificação é mais fácil. O problema está quando os resultados escolares são muito fracos e, portanto, nós reconhecemos aí que a criança está em sofrimento, portanto, está a sentir incompreendida face ao contexto, pode ser o contexto escolar, o contexto familiar, a sociedade em geral, num contexto mais alargado, e aí nós percebemos que a criança está em desmotivação, está de facto em perda de atenção, de interesse. Pode então não ter sucesso escolar e ser Exatamente. Geralmente as pessoas associam por isso é que eu estava a explicar. Eu posso até acrescentar que, portanto, uma das minhas tarefas na associação é responder diariamente a pedidos e a dúvidas que nos colocam. Elas vêm, sobretudo, de pais, de famílias que estão um bocadinho desesperadas porque não sabem o que fazer. E é curioso porque, primeiro, portanto, há como que um descarregar, desculpem a expressão, quase que uma catarse, e, portanto, utilizam aquela via de comunicação, sabendo que do outro lado estão pessoas sensíveis face à questão, e utilizam para, quase que terapeuticamente, explicar todo o problema do filho, desde o momento em que foi para a escola e o que é que aconteceu. Que há um momento em que ele está motivado, normalmente no primeiro ciclo, mas depois há todo um retrocesso, não é? E a criança foi perdendo gradativamente o interesse face à escola. Isso tem muito a ver com ela não encontrar resposta para as suas necessidades, os seus interesses, que é sempre um bocadinho mais do que aquilo que se consegue dar.
É assim, eu sou professora e sei, por experiência, sei que é difícil nós atendermos à diversidade de uma turma. E por isso nós temos que. É complicadíssimo o professor conseguir dar. Não sei porque é que não utilizam a palavra impossível, porque eu acho que nós temos que começar a deixar a sair destas zonas cinza, porque nós somos muito bons como portugueses, que somos muito bons a estar nas zonas cinza. Mas temos que começar a ser... Confrontar-nos com a realidade. Exatamente. É impossível um professor, uma turma com 25, 30 alunos ou mais, é impossível. É impossível. Eu joguei basquete muitos anos, é impossível um só treinador dar atenção, às vezes 15, 20 atletas de uma forma individual, quanto mais um professor, não é? De maneiras que, pronto, aqui pode dizer impossível, porque nós queremos ser mais assertivos em relação às coisas. Sim, e eu tive durante alguns anos, eu agora sou professora de Educação Especial, mas durante alguns anos tive turmas e, portanto, estes alunos também me apareceram e muitas vezes a campanha tocava e reinava a frustração de não conseguir fazer tudo o que era esperado, o que era desejável para cada um, inclusive aquele que precisa de mais. Portanto, claro que sim, nós temos algumas estratégias que podemos dar e damos, porque também fazemos orientação às escolas, e o que fazer em contexto de sala de aula com estes alunos, não é? Não há uma receita, mas há assim há umas medidas. Eu não sei se esta pergunta vai ter algum sentido, mas crianças sobredotadas pode ser confundido com crianças hiperativas. É que geralmente ela, não é? É porque tivemos há pouco tempo a associação. Não sei se foi esta semana. Ontem ou anteontem. Tivemos. E algumas questões que estão a falar. Aquilo da atenção também, distraem-se com facilidade e perdem interesse. Claro. Então, são coisas que se podem, digamos, sobrepor, confundir. Daí um pouco o trabalho que vocês devem desenvolver, se calhar, a nível das escolas. Ou seja, vocês fazem, não seria formação, mas seria formação dos professores. Como é que funciona isso na vossa associação? Pronto, de facto, uma das atividades que de facto nós desenvolvemos é exatamente a formação. Não é? E então, a formação aos professores em todo o país, no fundo, não é? Porque a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e cada das pessoas que trabalham e, de facto, grande parte é feita pela doutora Helena Serra, como dissemos, é uma das fundadoras, não é? Digamos assim, da associação, e a verdade é que ela é chamada para basicamente todos os pontos do país e ela faz isso de uma forma gratuita, não é? Exatamente para que os professores tenham a noção do que é ou que pode ser uma criança sobredotada, acabar com estes mitos, não é? Que existem em relação à criança sobredotada. E, por outro lado, não só levar, então, de facto, divulgar a sobredotação, mas também saber, como a Marcela dizia há pouco, não é? De como podemos intervir, para já identificar, porque não são só os bons alunos, não é? Claro. Digamos que também podem ser aqueles alunos que estão à margem, não é? Do sucesso escolar e que muitas vezes são mal comportados, não é? Exatamente porque está estudado que aquilo que um aluno, digamos assim, desenvolvimento normal faz em 10 minutos, se for a área de sobredotação daquela criança, ela vai fazer em 3 minutos. Então significa que tem que ficar em cada tarefa 7 minutos à espera. E, portanto, dependendo, não é? A monotonia, dependendo do tipo de criança que é, ou ela é tímida, introvertida e fica calada e fica a olhar para o teto, não é? Sim. Ou então, se não for, se for uma criança ativa, se for uma criança que gosta de... Sabe o que é que me aconteceu uma vez? Não é? Diga. Eu acho... Vamos descobrir aqui. Vamos fazer um diagnóstico. Não é Pode acontecer não se descobrir em criança e descobrir depois mais velha. Claro, claro que sim. Sabe o que é que me acontecia? Por exemplo, em determinadas áreas, francês, inglês, alemão, nas línguas, eu acabava os testes muito mais depressa. E depois não tinha nada para fazer e tirava um livro do Patinhas e lia. Claro. Depois mandava-me para a rua. Claro, é isso. Eu tinha sempre problemas com faltas, tinha problemas com comportamento, porque depois eu achava estranho que os meus colegas, então, mas ainda não acabaram. Depois o que é que eu fazia? Passava o meu teste passava quase a turma toda. Então, sem querer fazer um diagnóstico a este nível, não é? Eu entendo que é nós acabarmos uma tarefa porque temos mais apetência do que outros e depois estar ali 20, 25 minutos. Isso. Então, enquanto criança, enquanto jovem ou adolescente, é mais complicado, não é? E esses minutos todos multiplicados pelo número de atividades, tarefas que o aluno tem que fazer na escola por dia e pela via fora, imagino, não é? O que não, dependendo do tipo de criança, não é? O que pode acontecer numa sala de aula, não é? Portanto, significa que há, de facto, muitas crianças que de facto não têm sucesso ou então que têm algumas questões de comportamento, não é? Que então, depois não tem mesmo a ver com o QI. E é interessante, sabes o que ali?
cerca de 21 oficiais nazis foram julgados em Nuremberg. Eles fizeram testes de coeficiente de inteligência, mas agora, na realidade, eu não me recordo qual foi o tipo de teste que eles fizeram. Tinha um nome, não sei se era suíço ou belga, o teste que eles fizeram. Desses 21, 9 estavam acima dos 135. Ou seja, pela numerologia, pela avaliação da altura, já estavam acima. E desses 9, 3 estavam acima dos 145, onde já estamos a falar de, não digo um Einstein, mas já estamos a falar de um nível mesmo de genialidade. Ou seja, estamos a falar de oficiais alemães, nazis, que implementaram, portanto, aquilo que implementaram. Isto só para fortalecer que, de facto, o QI não significa realmente ser sobredotado a nível, por exemplo, de questões sociais, exatamente, emocionais, doutora Ana, claro, não é? Como é que vocês fazem esta avaliação? Ou seja, de pegarem na criança e distinguir. A criança é sobredotada, como por exemplo estes oficiais nazis neste nível, mas depois a nível social. Claro. Isso faz-me lembrar outra questão que tem a ver com a precocidade, não é? Porque às vezes a pessoa diz uma criança sobredotada, muito bem, mas só podemos dar o diagnóstico de sobredotação a partir da idade escolar, que em Portugal é a partir dos 6 anos. Uma criança, por exemplo, com 5 anos, com 4 anos, com 3 anos, porque nós temos crianças com 4 anos que já sabem ler, e não porque foram ensinadas, nem sobreestimuladas, porque elas próprias conseguiram associar o som à letra. É verdade. Só que eu não sabia, até estou arrepiado, eu nunca tinha estudado inglês e lembro-me de viajar com meus primos para a Noruega, eu era mais velho, tinha 7 ou 8 anos, e eu já tinha um diálogo básico com as hospedeiras e com os comissários de bordo. Porquê? Porque um dos meus passatempos era tentar, com as legendas e com o som da televisão, associar. Aquilo era divertido para mim. Eu via o filme na mesma, mas divertia-me. E então já sabia dizer, mas já viste. Só não me cresceu foi o cabelo. Isto para dizer que, de facto, quando se trata dessas idades, nós falamos de precocidade excepcional. Porquê? Porque pode haver algumas crianças, não é, que têm essas capacidades, não é, esses dons, mas depois não desenvolvem talentos mais tarde. E, portanto, pode-se falar em precocidade e não depois em sobredotação. Isto para dizer depois, quando chegamos, de facto, à idade escolar, não é? De podermos avaliar se uma criança é sobredotada ou não. Claro que o QI, de facto, é muito importante, não é? E temos que ter em conta o QI, mas não chega. Não é? Se eu for fazer um exame, sei lá, ao Cristiano Ronaldo, não é? Eu nunca diria, se calhar em termos de QI, não é? Com todo o cuidado, que ele poderá não ser sobredotado em termos cognitivos, mas é sobredotado absolutamente, então, não é? Na sua área. Exatamente, não é? Portanto, quando nós às vezes estamos para decidir se uma criança vai para a escola ou não, com 5 anos, porque isso chama-se antecipação escolar, como disse e bem me perguntou há pouco, também temos que ver as questões emocionais. Ou seja, não chega a ver de facto o QI, porque o QI até pode ser acima de 130, que é o considerado, não é, digamos assim, necessário para ser uma criança sobredotada, mas depois temos que ver como é que está o coeficiente emocional, como é que está a sua adaptação à escola, como é que está a sua relação com os pares, exatamente para percebermos se a criança tem ou não competências, não só, obviamente, cognitivas ou académicas, mas relacionais, emocionais, sociais, para, de facto, entrar num... Isto é giro, porque acaba por ser, então, uma faca de 2 gumes para a família. Porque, efetivamente, a criança pode ser sobredotada numa determinada área e depois, por exemplo, na área social ou na área de relacionamentos, ser extremamente complicado. Que tipo de... Será que terapêutica é a palavra certa, mas que tipo de acompanhamento e trabalho vocês podem executar nos diferentes segmentos, nas diferentes situações que se vos deparam? Se calhar aqui as respostas são um bocadinho diferentes, porque há um contexto de consultório, de consulta, digamos, exato. E o meu contexto é mais um contexto escolar, e é um bocadinho diferente. Então como é que a associação ajuda
Pois. uma família. Nós estamos a dizer que, de facto, quem nos procura normalmente são as famílias, não é? Portanto, são os pais, não é? E às vezes alguns jovens já, com uma idade um bocadinho mais avançada, que querem saber, têm essa dúvida, não é? Se são, se não são. Pronto, e às vezes, quando já têm uma certa idade, eles próprios já nos procuram diretamente. Mas normalmente são as famílias. E também costumamos dizer isto, como é uma associação portuguesa de crianças sobredotadas, a verdade é que só nos procuram quando há problemas. Exato. Essa é a primeira coisa, não é? Não vão procurar porque está tudo bem. Então, se está tudo bem, não precisam de apoio, de orientação, de ajuda. Então, os casos que nós conhecemos, já não é, Marcela? É verdade. Quem chega até nós é já numa fase de necessidade de ajuda. Isto por e-mail ou vão mesmo à associação, mas agora com a comunicação eletrónica são mais facilitadas, é tudo muito mais direto. E nota-se que a resposta que damos há ali quase que uma paz, nem que seja momentânea, não é? Que as pessoas agradecem imenso a consideração pela resposta, e aí temos que dizer onde é que estamos sediados, se precisar de ajuda. Que é no Porto, não é? Não, mas nós temos vários locais. Não, mas a sede é no Porto. A sede é no Porto, é um facto. Não sei se pode ser importante este dado. Mas pronto, no fundo, quando nos pedem ajuda, normalmente começa pela identificação. Isto é, eles querem saber se o filho ou a filha é ou não sobredotada. Então, isto é giro. Porque eu acho que é assim, nós como pais, eu tenho uma filha com 21 anos, eles fazem um rabisco e pronto, é o Da Vinci. Eu acho que nós temos um bocado isto. Cantam uma música no tom e já são, sei lá, já têm, como é que se chama aquilo? Ouvido absoluto. Ouvido absoluto. Nós no outro dia estávamos a ver um vídeo, porque a Liliana, de facto, de música, ela domina alguma coisinha. Então, a aluna do Hot Club percebe uma coisinha. Então tens um programa, é verdade, ela tem este programa, notas e acordes, não se esqueçam de ver, aprender sobre música. E não há, por vezes o pai ou a família não sobrevaloriza. Há as duas situações. Há as duas. Portanto, no geral, acho que os pais ficam um bocadinho assustados. É o medo, a questão do estereótipo, o que é que vai acontecer na escola, se o meu filho vai ser rejeitado. E, portanto, acontece que há pais que, inclusivamente, aceitam que a criança tem essas características, mas depois o problema, e agora na escola, como é que vamos lidar com esta situação? Inclusivamente, pedem para que não haja a divulgação da informação junto do diretor de turma, do professor titular. Pronto, mas depois também há outras situações em que os pais, se calhar, assim, de imediato acham alguma piada, não é? Pois. Mas não é o mais comum. Não é a maioria, não. Estas crianças superdotadas andam numa escola normal ou têm que ser encaminhadas? Numa escola, na escola normal, Essa claro. é que é a situação. Não há segregação. Portanto, mas não seria o caso, desculpa, doutora, não é? Seria o caso da segregação, é o caso de nós em Portugal nivelamos por baixo. Eu penso, eu já disse isto ao doutor Ponce de Carvalho, dos colégios João de Deus. Ele esteve aqui, foi nosso convidado, e eu disse, o grande problema em Portugal é que eu acho que se nivela por baixo. Ou seja, é o aluno, é o melhor aluno que tem que aguentar que o resto da turma toda o acompanhe. E eu penso que isso dificulta, de facto, o crescimento de uma massa efetivamente capaz no nosso país. Posso estar enganado, mas essa é a sensação que eu tenho. Eles estão lá, são 3 a 5%, portanto existem e temos que estar atentos, e por isso a grande investida no projeto, que eu sei que não vamos falar agora sobre isso, mas o projeto Investir na Capacidade é justamente para alargar às escolas, aos agrupamentos, essa possibilidade de ter algum apoio público, um serviço público, ao nível da educação, para podermos ajudar de uma forma mais eficaz estas crianças e as famílias, sem haver... Então, essas crianças têm que se adaptar ao ensino, à escola, não há nada que... Há estratégias. Exatamente, há estratégias, temos alguma legislação e, portanto, isto depende um bocadinho também da tenacidade das escolas, da direção das escolas, da abertura a projetos inovadores e, portanto, aquilo que nós fazemos no país todo é tentar entrar através dos agrupamentos, dos municípios, exatamente, e estabelecer parcerias para conseguirmos... E como é que vocês ajudam? Como é que o aluno
família é ajudada. Pois, nós temos estas duas vertentes, não é? Porque nós, de facto, nós temos alguns profissionais da psicologia, não é? E outros que são professores ou da psicopedagogia, digamos assim, não é? Pronto, então, no fundo, tem a ver com o que falávamos há pouco. Quando uma criança chega até nós, através do seu pai ou da sua mãe, nós, à partida, começam pela identificação, ou seja, querem saber se, de facto, ele é ou não é uma criança sobredotada. Então, de acordo com a idade e o que é necessário, nós fazemos, de facto, algum tipo de teste, embora não seja o nosso foco, não é? Okay. Portanto, já vamos perceber depois com os projetos como é que nós fazemos, não fazemos testes. Já vão perceber um bocadinho como é que nós chegamos até elas, até às crianças, sem testes. Ok? Mas a verdade é que há sempre uma vertente da psicopedagogia nesta primeira avaliação e da psicologia porque se complementam, exatamente porque falávamos há pouco, a criança é um todo. É um ser único e é um todo. Portanto, não se pode ver só o QI ou só outras questões, não, temos que tentar ver o todo. Depois, claro que teremos sempre que orientar os pais, não é? Porque os pais também têm que ser orientados, têm que perceber o que é que podem fazer pelo seu filho ou pela sua filha. E depois há a escola. E então, no âmbito da escola e dos professores e todo este contexto, digamos assim, nós somos a favor da inclusão, ou seja, que as crianças estejam, de facto, nas suas escolas, nos seus agrupamentos, onde estudam, no fundo. Nós somos dos pais, não é? Os pais optam e, portanto, Claro. é aí, nesse terreno, que a criança se vai desenvolver do ponto de vista global, não é? Psicossocial. E, portanto, é aí, nesse contexto, que vai ser o nosso foco de intervenção. O que ela é naquela escola, com aqueles pares, com aquela família, aqueles professores. E, portanto, temos imensas experiências. Porque é assim, como é que se faz? Porque eu lembro-me de algumas experiências minhas. Como é que se diz a uma criança de 8 ou 9 anos, ou 7 anos, ou ainda menos, porque é que eles ainda não perceberam que 2 mais 2 é 4? Porque há um pouco essa emoção, essa sensação, essa frustração. Como é que vocês colaboram para ajudar uma criança? Isso acontece muito no contexto escolar, não é? Nesses momentos de maior frustração, nós temos que explicar e muitas vezes explicamos na base das inteligências. Há diversas inteligências. Okay. Somos todos diferentes na forma de pensar. Uns jogam melhor futebol, outros pintam melhor, outros fazem contas mais rapidamente. E é nesta base da explicação da diferença, não é? Da inteligência que nós vamos trabalhando e vamos reabilitando também em contexto de sala de aula áreas fortes no aluno X e as áreas fortes do Y. Que é para ele perceber que, embora ele naquela área tenha uma capacidade acima da média, os outros não terá. Sim, e ter dificuldades noutra área, não é? Sim, nós sim. Eu tinha em cozinhar, por exemplo. Já fez o diagnóstico. O meu primeiro ovo estrelado queimou. Fiz numa frigideira térmica. Estava à espera que aquilo começasse a borbulhar. Não borbulhou. Quando eu pus lá o ovo... Isso é senso comum. Mas os estudos dizem que cada vez mais, e nós até vamos de facto estudar mais isso ainda, são as desincronias. Ou seja, a mesma pessoa, não é? Pode ser muitíssimo boa, de facto, nas línguas, mas depois pode ter dificuldade na matemática. Isso chama-se uma desincronia. Inclusive, ela pode ser sobredotada e ter dislexia, não é? Exatamente. E é isso que os professores têm que perceber, não é? E é isso que os pais também têm que compreender para tentarmos ajudar a criança a atingir o seu potencial máximo. A história está repleta de génios, claro, que foram eram convidados génios a a fazer escolas. uma determinada coisa, mas que alguns não terminaram os seus estudos, não é? Sim. E outros realmente eram ótimos artistas plásticos, mas a nível social e a nível emocional. As áreas fracas normalmente estão identificadas na parte psicomotora e na área social. Okay. Sem querer, lá está, traçar um perfil único. Sim, porque cada caso é um caso. Mesmo. Muito bem, eu acho que a conversa está a ser super interessante, assim, com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, com a doutora Ana e a doutora Marcela Rios, não é? Que agora fiquei com esta. Nós vamos ter um momento musical, depois regressamos, vamos falar um pouco dos projetos que estão a ser desenvolvidos e vamos conhecer um pouco mais sobre esta temática. Não se esqueça também que quando nós convidamos estas plataformas, digamos, de atividade social, associativa, também queremos que você intervenha de alguma forma. Nós queremos que você ajude, queremos que você seja parte ativa na manutenção, fortalecimento, expansão deste tipo de trabalhos, porque quando a nossa sociedade tem uma atitude socialmente responsável, então todos nós somos participantes para uma verdadeira evolução da nossa sociedade enquanto indivíduos e também enquanto
enquanto pessoas que, neste caso, sejam crianças sobredotadas. Todos nós seremos indivíduos com valências importantes para a sociedade onde estamos inseridos. Vamos então fazer um intervalo musical, depois regressamos à conversa. Aproveito, são 3 minutos e... 30. 3 minutos e 30, diz ali a nossa Marlene Dutrich, que é a nossa produtora aqui no estúdio. 3 minutos e 30 dá para um café. Não sei se o chá, só se for aquelas cafeteiras rápidas, não é? Sim. Como é que se chama aquilo? Chaleira. Não interessa, chaleira. Interessa. E e uma aí na casa de banho. Também rápido. E depois regressamos, ok? Exatamente. Até já. Até já. E cá estamos nós de volta para o Manhãs na TV. Manhãs na TV. Temos estado a falar com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, que está representada pela doutora Marcela Rios e pela doutora Ana Fernandes. A doutora Marcela Rios tem mais a parte escolar, não é? O contexto escolar, e a doutora Ana, pelos vistos, a formação é como psicóloga. Muito bem. Que projetos é que vocês têm desenvolvido? Um sem número.
lembro, eu já sei, não é? Já estamos a fervilhar. Mas como é que, pronto, que os resultados, se vocês também têm aquela capacidade, nós falámos há pouco, como cada questão individual é diferente, vocês na mesma conseguem ajudar estas crianças e estas famílias, mas vamos falar de projetos. Marcela. E antes de falar dos projetos em si, queria só retroceder aqui a um aspecto que é o seguinte. Há pouco, quando falávamos destas crianças estarem nas escolas, nas suas escolas, não é? Não vamos retirar, eu ia só acrescentar o seguinte. Nós, portanto, privilegiamos esta inclusão das crianças nos seus contextos de origem, da sua área de residência, as escolas que os pais preferem. Só que o que nós também privilegiamos é, sempre que possível, estas crianças fazem paralelamente atividades de enriquecimento em que aí o que há uma constituição de grupos, que nós designamos grupos homogéneos, mas que não são de facto homogéneos, e por isso é exatamente nesta perspectiva que nós fundamos os programas de enriquecimento. Isto começou por ser, queres falar um bocadinho de sábados diferentes, claro. se calhar, em 95? A associação existe desde 1986, mas de facto em 1995 houve um protocolo entre a associação e a Escola Superior de Educação de Paula Frasinete, onde estamos sediados, e de facto houve esta ideia de facto de as atividades de enriquecimento que nós defendíamos para estas crianças, nós próprios fazermos um programa exatamente nesse sentido. Então, o programa, desde 95, se chama Programa Sábados Diferentes. Então, é um programa que acontece todos os sábados, não é? Toda a manhã de sábado, em que aquelas crianças cujas famílias nos procuraram e nós identificámos como sendo crianças sobredotadas, têm atividades de enriquecimento, mas, no fundo, o principal objetivo é o desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, não é tanto de trabalharmos aquelas competências em que eles, de facto, já são bons, e as áreas em que eles já são bons, mas também as áreas, de facto, em que eles não têm tantas competências, não é? Como, de facto, as... E é uma das áreas fracas, que disse a Marcela há pouco, é a área social. Nós temos sempre, de facto, a preocupação de eles se encontrarem uns com os outros, isto é, eu não sou um ET, não é? Eu não sou, de facto, uma pessoa à margem, não é? Porque eu não sou compreendido pelos meus colegas, às vezes não sou compreendido pelos meus professores, outras vezes ou não pelos pais, mas normalmente os pais costumam estar, de facto, ser mais compreendidos pelos pais. Mas a verdade é que eles ali sentem eu afinal tenho mais do que como eu, não é? E só o simples facto de saber assim, não, eu não sou assim tão diferente, eu não estou sozinho no mundo, faz-lhes muitíssimo bem. Então, por isso é que nós dizemos que o principal objetivo é mesmo o desenvolvimento pessoal e social. Claro que nessas atividades eles têm monitores especializados daquelas áreas. Portanto, trabalham não só aquilo em que eles já são bons, não é, digamos assim, mas aquilo em que eles também têm que desenvolver competências. Portanto, uma das áreas é exatamente a do desporto. Não é? Que eles poderão não gostar tanto à partida, ou das artes, dependendo da criança. Eu não gostava de educação musical, visual, aliás. Por exemplo, não é? Tinha sempre os trabalhos em atraso. É a tua área. Tudo atrasado. A minha experiência nos sábados diferentes começou Exatamente justamente por aí. Podes dar a Que eu achei, o meu testemunho foi uma coisa maravilhosa, porque eu encontrei ali meninos que tinham discursos super eloquentes, elaborados sobre política, sobre filosofia, religião, economia, portanto, miúdos aí com 12, 13, 14, mais ou menos esta faixa etária. E, portanto, valeu-me o facto de eu ter uma licenciatura em Filosofia naquele momento, porque a sensação que eu tive eu acho que foi um dos maiores desafios em educação que tive até hoje. Foi a doutora Helena dizer, Marcela, quer participar, e, portanto, começou ali o bichinho da sobredotação, quando eu estava a fazer a pós-graduação, especialização em Educação Especial, e ela convidou os alunos da pós-graduação para serem voluntários. E eu disse, por que não? E aí vamos. Só que realmente eu não tinha noção. Não estava à espera de encontrar... E, portanto, isto foi em 2000... interlocutores tão preparados. Exatamente. Em 2005, lá vou eu, um belo sábado de manhã, e, portanto, naquela altura, a área que eu estava a trabalhar era a expressão plástica, mesmo pintura. E então deparei-me com alunos que queriam fazer tudo e falar de tudo, mas nunca pintar. Menos pintar, pegar no pincel, as cores, não. Um porque só queria pintar de amarelo, o outro porque não queria misturar as tintas. Pronto. E então a forma que eu tive de chegar até eles foi entrar no discurso, não é? Admitir muitas vezes que não sabia do que é que ele estava a falar, mas porque eu acho que esta humildade é muito importante, não querer mostrar ao aluno que
que afinal nós ali é que sabemos tudo. Portanto, é desconstruir um bocadinho este paradigma que passa às vezes na escola, não é? O professor tem autoridade, o professor sabe. Às vezes não sabemos e com estes alunos de facto não sabemos, porque eles sabem espécies de tudo e mais alguma coisa, até ao mais ínfimo pormenor. Pronto, e essa foi uma experiência marcante, muito marcante. Lembro-me de um aluno que de facto não queria pegar no pincel, e ele tinha 12, 13 anos, e uma altura encontrei a mãe que me disse, que para mim foi uma felicidade imensa, que a partir daquele momento ele tinha começado a colorir desenhos e a fazer desenhos em cadernos, em folhas, coisa que ele nunca tinha feito. Portanto, a senhora guardava o desgosto de ele não ter, no primeiro ciclo e no pré-escolar, não ter nada colorido, porque ele rejeitava a cor. Portanto, guarda essa experiência. Então são esses testemunhos e essas pequenas experiências que de facto valorizam o trabalho que vocês desenvolvem e vos animam de facto a continuar Claro. em frente com estes Há situações também menos boas, é um facto. Em tudo. Em tudo, não é? Em tudo, Claro. há. Sobretudo quando estes casos, e essa é a minha maior frustração, quando nós já chegamos numa reta final de escolaridade em que já não conseguimos agarrar, essa é uma frustração imensa. E eu lembro-me de um caso, um aluno no secundário, e portanto tinha comportamentos inadequados, tinha participações disciplinares, só que numa das vezes o que ele fez revelou uma capacidade exímia em termos de informática, e eu disse, eu tenho que conhecer este cérebro. E, portanto, foi um aluno que utilizou, de uma forma incorreta, a capacidade que tinha do ponto de vista lógico ou matemático. Para aceder a algum sítio onde não devia. Exatamente. E, portanto, percebi que aí o caminho já era muito difícil de ser contornado. Porque uma das coisas que... E depois voltamos aos projetos, está bem? Mas as conversas Claro, assim, claro, vão surgindo estas questões. Uma das coisas que uma criança ou um jovem sobredotado acaba por ter que colocar-se ele mesmo é desafios. Exato. O que é que eles dizem que não se pode fazer? Ou o que é que eles dizem que não se consegue fazer? Eu vou fazer, eu vou atrás disto, eu vou tentar isto. Ai, não se pode. Quanto mais nãos, mais essa criança, se calhar, ou esse jovem vai tentar fazer aquilo. É verdade? Pois, de facto, eu estava-me a lembrar exatamente do testemunho meu, comecei também a convite da doutora Helena, também como voluntária nos sábados diferentes, não é? E talvez em 96, 97. E a verdade é que eu trabalhava com eles ferramentas para pensar, para eles ordenarem, para organizarem o seu pensamento, não é? E havia uma das ferramentas muito simples, que era o PNI, ou seja, para qualquer situação, nós tínhamos que ver o que é que há de positivo naquela situação, o que é que haverá de negativo ou até poderá haver de interessante. Okay. E então o exercício era, se acabasse o chocolate, não é? Se deixasse de existir chocolate no mundo, o que é que aconteceria? Então começaram a dizer o que é que haveria de positivo. Deixava de haver cáries, deixava-se gastar dinheiro nos chocolates, etc, etc. O que é que havia de negativo? Depois as pessoas ficavam mais deprimidas, porque o chocolate, não é? E depois interessante. Interessante era ver o mercado negro do chocolate. Não é? A criação do mercado negro do chocolate. É o problema. E então, efetivamente, claro que estas crianças adoram desafios, não é? Elas gostam de qualquer coisa que as mova, mas que as entusiasme, não é? Não é o que elas já sabem ou que elas estão fartas de saber, não é? É aquilo que elas não sabem que as move. E, efetivamente, em relação à educação destas crianças, isto é muito exigente para um pai, para uma mãe. Porque elas não podem um não só por dizer um não. Quer dizer, são daquelas crianças que vão até ao último pormenor. Mas não porquê? Mas e porquê isto? E porquê aquilo? E porquê aquilo outro? Não é? Portanto, a explicação, a fundamentação, não é? Nós temos de estar muito bem, muito seguros daquilo que queremos ou que não queremos, e até isso pode ser posto em causa por eles. Claro. Doutora, e deixe-me aproveitar para perguntar isto. É possível que este comportamento depois extravase para a idade adulta, mesmo com ainda que haja uma melhoria das apetências sociais, mesmo que essa pessoa se torne, digamos, num trabalhador, será que é possível que depois, como adulto, existam pessoas sobredotadas ou que talentosas, se claro. têm que fazer aquilo todos os dias, tipo aquela fábrica do filme do Charlot, em que as pessoas estão a fazer exatamente e que a pessoa sente-se infeliz. É possível. É possível. E só aceitar é um desafio. Coisa durante um tempo. Sim. Uma coisa, é preciso fazer isto, então está bem, eu vou lá fazer isto. E depois um novo desafio. É possível que, como adulto,
depois existe ainda essa... Pois, o nosso intuito é mesmo agarrar estas crianças, estes jovens em idade escolar, tornando-os adultos produtivos, não é? Portanto, eu saber utilizar a capacidade que eu tenho, colocá-la ao serviço da humanidade e da minha própria vida, do meu futuro. Claro que é assim, no meio disto tudo há perdas. Portanto, eu tenho a noção clara que eu perdi aquele aluno e que certamente ele se perdeu como pessoa e a humanidade também o perdeu, a sociedade, não é? E isso, portanto, é possível. Nós temos alguns pedidos de ajuda, também de pessoas adultas, que se vêem nesse marasmo, nessa monotonia, que lhes falta o sentido, que lhes falta o desafio, algo mais, e eles sentem-se incompreendidos e deslocados no contexto. Mesmo em termos profissionais, ou seja, a pessoa está a fazer aquele ramo constante. Não passa um pouco, e agora não nos estamos a desviar muito, mas pronto, não passa um pouco também pela responsabilidade de quem está acima dessas pessoas, ou seja, os pais entenderem essa necessidade dos filhos, os patrões entenderem essa necessidade deste ou daquele funcionário. Claro, porque efetivamente a sobredotação existe em qualquer nível socioeconómico, não é? Às vezes a pessoa podia pensar erradamente, não é? Que é só o mito, mas não é verdade. Ou seja, nós de facto temos crianças de todos os níveis socioeconómicos e agora com estes projetos já vamos, depois da Canada, desenvolver. A verdade é que nós estamos nos agrupamentos, não é, públicos, nós estamos nas escolas públicas, não é? E de facto há crianças estudadas de todos os níveis. E há certos pais que não têm informação. Não é? Portanto, que podem não saber o que está a passar com os filhos. Isto também não tem a ver com o nível socioeconómico, não é? Mas há pais que têm mais informação, há pais que têm menos informação. E, portanto, infelizmente, podem não saber o que fazer aos filhos e como os ajudar. E por isso é que e é engraçado, e nós sabemos disto, que normalmente na nossa associação nós temos mais rapazes identificados como sobredotados do que raparigas, por exemplo. Porquê? Porque já é expectável, não é? Os pais já, quer dizer, se uma menina é boa aluna, se tem bons resultados, ou se tem assim algumas, já é quase como se é suposto. Pronto, é uma menina, faz parte. Não é? Agora, os meninos, não é? Portanto, é engraçado como nós, nos nossos programas Sábados Diferentes, não é? Por exemplo, tínhamos sempre muito mais rapazes e pouquíssimas raparigas, porque os pais têm mais dificuldade em identificar. Quando é um rapaz, parece que identificam logo alto. Ele é muito bom nisto, ele é muito bom nisto, não é? Nas meninas parece que é supostamente ser normal, elas estudarem muito, terem boas notas e tudo mais. Agora eu estou-me a sentir aqui um bocado encurralado. Senti encurralado. Não tem que sentir, não tem que sentir. Então, para além deste projeto, que outros projetos estão a desenvolver que sejam importantes nós conhecermos? Pronto, isto começou então na base em 95, uns sábados diferentes. E a doutora Helena Serra, como é de facto a nossa luz, a nossa chama, e quer sempre fazer mais e desenvolver novos projetos, quis implementar em Portugal um projeto que ela observou em Minas Gerais, portanto, no Brasil. Em que, portanto, quem coordena é a doutora Zenita Gunter, portanto, que no fundo é nossa grande amiga, consultora, conselheira também, e, portanto, no Brasil, o CEDET, que é um centro onde funcionam atividades para estas crianças, com cerca de 400 crianças, salvo erro, 400, 500 crianças. Portanto, a doutora Helena teve a oportunidade de ver in loco que, de facto, as coisas funcionam. E no Brasil, portanto, o que é que fazia o CEDET? Portanto, vai à escola pública e vai buscar estas crianças para lhes dar algo mais. Portanto, essa é a condição. Em Portugal, o que é que nós tínhamos? E tínhamos no Porto apenas. Portanto, os pais procuravam-nos e nós tínhamos uma oferta de atividades de enriquecimento, porque a nossa ideia é dar algo mais do que a escola dá, porque não se consegue fazer tudo na escola, é impossível, de facto. E, portanto, e há pouco, desculpem que nós estamos a falar em atividades de enriquecimento e é importante aqui dizer que os nossos 4 pilares em termos de atividades pedagógicas, portanto, é o domínio motor, onde incluímos atividades de desporto, para nós são extremamente importantes porque são muitas vezes o primeiro momento, é o momento em que as crianças se encontram para depois desenvolver as atividades seguintes, é aquele momento do diálogo, do acolhimento, exatamente, do reencontro. E depois temos o domínio das ciências, o domínio das artes e o domínio das humanidades. Portanto, claro que assim, depois há aqui algumas ramificações, algumas especificidades que têm a ver com os contextos, as escolas e aquilo que cada escola também pode oferecer. Pronto, entretanto, então, a doutora Helena esteve no Brasil, 2010, 2011, e veio com a ideia de fazermos algo semelhante em Portugal, começando ali pela zona do Porto.
Entretanto, tivemos uma luz verde da Câmara de Gaia, que nos acolheu, isto é, em 2011, fizemos os primeiros contactos. Na altura era o Dr. Gil Carvalho, o Presidente da Direção, e, portanto, estabeleceu diligências com a Câmara Municipal e, portanto, vimos aí logo uma oportunidade de chegar a 3 agrupamentos em Gaia. Portanto, eu, felizmente, é com enorme satisfação que digo isto, portanto, foi na altura com a doutora Helena, fomos fazer formação aos professores, a salas com imensos professores, para levar a ideia e explicar o que é que nós pretendíamos. Portanto, passar não os testes de QI, mas uma checklist em que nós queríamos que o professor titular daqueles meninos, note-se que isto começa no primeiro ciclo, não no primeiro ano, porque ainda é muito precoce, e precisávamos que os professores conhecessem suficientemente bem os seus alunos. É o antigo 5º ano? Não, o primário. O primeiro ano. Primeira classe? O primeiro aqui nós não trabalhamos com o primeiro. Portanto, o primeiro ciclo é primário, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Certo. Pronto, e nós começámos a fazer essa identificação logo no segundo, que é o antigo... Segunda classe. Segunda classe. Pronto, então o que nós explicamos a checklist e o que nós queríamos era que os professores titulares nos identificassem nas suas turmas crianças com algumas características que apontavam para a sobredotação. Portanto, que fossem crianças muito curiosas, quisessem algo mais, que de alguma forma sentissem, os professores sentissem. Lá está, eu agora entendi. É por isso que com as senhoras já estamos à espera que sejam curiosas. É mais, se eu tiver um rapaz que está-me sempre a perguntar, rapaz, deve ser sobredotado. E atenção que a nossa inteligência verbal deve ser acima da média. Sim, é verdade. Mas olha, é uma das áreas que eu não tenho medo de me confrontar com vocês, com as senhoras. E então? E pronto, foi uma experiência super interessante, começou em 2011-12, com os 3 agrupamentos, constituímos um grupo, mais ou menos 25 a 30 crianças, e começamos aí então a trabalhar estas diferentes áreas. Portanto, foi no fundo a primeira experiência de levar um programa que estava... Era restrito àquele grupo de pessoas que procuravam a associação e agora não, nós vamos aos agrupamentos. Que era pago também. Que era pago por cada uma das famílias. E ali não, é um programa, digamos assim, que tem um compromisso de 5 euros por mês por todos os sábados, manhãs todas de atividades. Porquê? Porque digamos assim, há uma sinergia entre a Câmara Municipal, entre os agrupamentos e, neste caso, a associação e a Escola Superior também, onde nós também, de facto, colaboramos. Então, significa que digamos que todos dão o seu contributo, ou material, ou dos professores, ou das suas horas, ou orientação pedagógica e organização, que é a nossa parte. Exato. E, portanto, depois damos esta formação aos professores, depois os professores, de facto, têm um tempo para... identificarem as crianças, pode ser 1, 2, 3, portanto, tem que ser algo que se destaque significativamente face ao grupo de referência, não é? Que ainda é uma porcentagem... 3 a 5%. De 3 a 5%. É importante. Significa que em cada 100 há 3 a 5 crianças. É verdade, ainda é uma porcentagem significativa. Isso é bom. Sabe o que é que eu me estou a lembrar? Agora, há pouco, por estarem a falar dessa experiência do Brasil. Isto é uma coisa de homem, mas pronto. Que é assim, não sei se conhecem a Marvel, os livros da Marvel. Claro. Nós temos filhos. Não sei se conhecem a Escola dos Mutantes, do professor Xavier. Sim. Que é aquele careca de cadeira de rodas. Sim. E ele juntava todos esses jovens que tinham capacidades diferentes. Neste caso, eu estou a utilizar a palavra mutante porque estou a falar de acordo com a Marvel, não é? E ele juntava esses jovens porque ele também sentia que a sociedade não dava resposta a esses jovens e eles acabavam ou por se perder ou... E foi muito interessante a ter dito isso, ou por efetivamente utilizar as suas capacidades de uma forma errada. É interessante como eu entendo a inclusão. Eu entendo, é uma necessidade e penso que, sendo a vossa postura, eu penso que é importante. Mas entendo também que se efetivamente esses jovens não têm uma resposta à altura ou não têm desafios à altura, então todo o trabalho que tentam fazer é adiar o inevitável, que vai ser a exclusão, o isolamento, vai ser... A pessoa é sobredotada, mas alcança muito menos do que aquilo que poderia alcançar. Assim, nós temos a noção que, infelizmente, não conseguimos chegar a todo lado. Porque... Não é uma crítica, de forma Não, mas é uma frustração nossa, é uma constatação diária, porque nós o que queremos...
Já bati aqui no microfone, na verdade. Normal. Essas ameaças da Marlene Dietrich, a gente não. É o coração. Porque o nosso objetivo é chegar, mas nem sempre é fácil e a nossa via de acesso normalmente, portanto, são as escolas, os agrupamentos ou então as câmaras municipais e, em alguns casos, até a parceria de duas entidades. Exatamente. Portanto, temos vários moldes. Isto começou, de facto, o programa pioneiro foi em Gaia. Desde 2012, portanto, outros agrupamentos acabaram por também estar envolvidos neste Temos processo. mais de 50 crianças só em Gaia. E, portanto, temos já monitores especialistas em cada área. Portanto, podemos dizer que é um programa já com alguma autonomia. Estamos sempre na base, como retaguarda, em termos de orientação pedagógica e também fazemos formação quando é necessário. Aos monitores e aos pais também. Porque é uma coisa que importa referir, é que nestes programas que nós chamamos os PIC, que é o Projeto Investir na Capacidade, a associação também dá formação aos pais. Portanto, é no fundo o garante de que a partilha de algumas angústias, de algumas preocupações é conseguida nestes espaços. A doutora Zanita Gunter, que é de facto das maiores especialistas, não é, em todo o mundo, ela diz que inclusive que este nosso projeto é único no mundo, porque nos outros países o que fazem é acompanhar as crianças, mas no fundo nunca acompanham os pais. Então nós temos essa preocupação de, periodicamente, fazer reuniões, formação para os próprios pais, porque no fundo são os pais que estão diariamente com as crianças, não é? Por mais que nós tentemos dar formação aos professores, trabalhar com as crianças diretamente, se não trabalharmos também com os pais, porque no fundo os pais são um dos pilares, não é, da criança. E mesmo neste processo que a Marcela estava a explicar, não é? Primeiro formamos os pais, os professores, depois eles preenchem de facto a checklist para ver quais são as crianças que sobressaem. Das crianças que depois, de acordo com a análise de dados que nós fazemos, digamos assim, dos professores que indicam aquelas crianças, nós depois reunimos com os pais dessas crianças que foram identificadas. E os pais que, no fundo, aceitam que elas pertençam depois ao projeto, não é? Digamos assim, envolvem-se também. Nós, exatamente, trabalhamos também com os pais. Portanto, trabalhamos com as crianças uma vez por semana, normalmente, e depois trabalhamos com os pais periodicamente em reuniões e formações. Outra questão que agora estava aqui a lembrar-me, por exemplo, isso não tem nada a ver, pode um pai ter vários filhos e só haver aquela criança sobredotada, não tem a ver, genético. Não é genético, Há uma não tem predisposição. nada a ver. Há predisposição. sem dúvida. Sem dúvida. E a nossa experiência tem-nos mostrado justamente isso. Sobretudo quando trabalhamos com famílias cujo contributo para a formação, para a educação, para a informação não é significativo. E quando nós constatamos isso, realmente não é o ambiente, à partida, que está a dar o que nós ali encontramos, o que nós identificamos. Crianças que sozinhas aprendem a ler, por exemplo. Que procuram de uma forma quase que inata a informação e querer saber mais e que exigem dos professores, que bebem tudo o que os professores dizem e querem sempre mais. Isso mostra que, de facto, o contexto aí não terá um grande contributo. Nós sabemos que há uma parte sempre genética, ou seja, ninguém pode ser inteligente se não tiver essa base genética. Claro, okay? claro. Mas o ambiente também tem que estimular. Mas é hereditário? Essa é que é a questão. Sim. É hereditário, ou seja, pelo facto do pai ter sido sobredotado. Ou seja, nós sabemos que é genética. Há uma parte que é genética, é hereditária, o que queira chamar. Agora, o que acontece é que nem sempre, ou seja, nós temos famílias que têm mais do que um filho é e o outro não será, e temos famílias que já tivemos 3 filhos sobredotados. Meu Deus. Okay? Por isso, a verdade é que nós sabemos que há uma parte que é genética, nós sabemos isso, que a inteligência não se pode só porque eu quero que a criança seja passar a ser e estimulá-la claro, não conseguimos, mas o ambiente também é importante. O Mozart nunca poderia ser violinista se não tivesse acesso a um violino. Exatamente. Ok. E o Bach, com o Bach? pai dele. Exatamente. Não é? Sim, E sim, eu, sim. com 5 anos, já tinha composto a primeira sinfonia. Aos 5 anos. Aos 5 anos. Já viste? E quantas sinfonias é que tu és capaz de compor? Olha, quero dizer que gosto muito dos teus brincos. Parecem alteres. Mas é para ser diferente. Isto deve ser, não é para te dar nenhuma dica, João. Para quê? Para ir ao ginásio ou para me atirares com um halter à cabeça? Muito bem. Olha, vamos lembrar o nosso passatempo. Era vai. isso? Então vá. Pronto. Ainda só falámos de passatempo uma vez hoje. Sim, temos que Pronto, dizer vamos onde está novamente, sediada. Em que cidade foi fundada a Associação Convidada de hoje, não é? De apoio a crianças sobredotadas. Está a ver Gaia?
É só passar para o outro lado. Fica lá em cima no norte. Pronto. Então, como prémio, tem este livro Atitudes. e pode participar para o nosso Facebook Manhãs na TV através de mensagem privada e pode também colocar as suas questões. E também temos o nosso telefone, que tu sabes de cor, que é o 211 90 89 90. Ainda bem que eu tenho a Liliana aqui, porque este número de telefone jamais, não é? Pois, não sei porquê. Eu decoro bem números. És sobredotada na decoração de números de telefone. E na decoração também. Sim, estás a ver? Eu tenho umas tendências assim para essas coisas. Arte. Sim. Não é bem arte. Isso foi, Pintura, foi não no percebo campo. nada. Foi no campo. Foi no campo. Muito bem. Em relação, de facto, a outros projetos que vocês estejam a desenvolver, primeiro quero, de facto, dizer que ter uma associação que faz uma atividade que é única no mundo, ou seja, envolver as famílias na ajuda a estas crianças que têm esta sobredotação, para mim enche-me de orgulho ver, de facto, em Portugal pioneiro nestes projetos, e parabéns da minha parte e da parte da Liliana também. Parabéns, claro, sim. Muito bem. Que outros projetos, para além, nós temos os sábados diferentes, o PIC, Sim. não é? Temos várias versões do PIC, ou seja, Ok. nós começámos, como a Marcela disse muito bem, em Gaia, mas depois, logo de seguida, de facto, em Nelas, que é em Viseu. Portanto, nós também temos exatamente esta parceria também, neste caso, com a Fundação Lapa do Lobo, que é como se fosse a mecenas, digamos assim, que nos, no fundo, faz com que todas as crianças nem sequer tenham necessidade de pagar absolutamente nada. Do agrupamento de Nelas. Do agrupamento Nelas em Viseu. Portanto, também temos dezenas de crianças a serem, de facto, todas acompanhadas, orientadas, identificadas. De facto, este tipo de atividades que nós agora descrevemos, não é? Depois temos Só também... queria acrescentar Nelas, peço desculpa. Porque, só para perceberem a diferença, é que em Gaia tínhamos um município, na retaguarda, e aqui o que temos é um agrupamento. E, portanto, em Gaia começa a funcionar ao sábado de manhã, porque assim entenderam ser mais fácil, e no agrupamento Nelas à quarta-feira ao final do dia. Portanto, é mais fácil na sede do agrupamento, as crianças que estão ali nas escolas do primeiro ciclo vão à escola sede para realizarem as atividades de enriquecimento. Ou seja, o sábado de Gaia é a quarta, é a quarta de Nelas. Exatamente. Que há uma adaptação, digamos, a essa realidade. à realidade. Com os professores de diferentes áreas, que nós chamamos os expertos das áreas específicas. E as crianças detectadas fora do norte, do Porto e assim, como é que elas... Vamos continuar por aí. Pronto, nós também temos, de facto, um polo em Beja, exatamente para dar resposta às pessoas, de facto, daquela zona, não é? Digamos assim, também com a identificação e com atividades, não é? Depois temos em Lisboa, não é? E, de facto, temos também um polo em Lisboa, exatamente com atendimento, com a identificação e com atividades também, com protocolo, neste caso, com estabelecimentos de ensino particulares, ou seja, ainda não temos, de facto, o apoio da Câmara ou de um agrupamento público, digamos assim, mas temos de colégios privados, não é? E, portanto, digamos que temos protocolos com estas instituições privadas, de facto, com a associação, em que fazemos exatamente as atividades, neste caso também ao sábado, porque, de facto, é o melhor, não é? Nestas circunstâncias. E também temos o projeto Investir na Capacidade em Lisboa, com estas instituições específicas, digamos assim, não é? Pronto. E que também temos um mecenas. E que também temos um mecenas que, de facto, naqueles casos, porque nós não deixamos atender uma criança porque tem dificuldades económicas, não é? Portanto, qualquer criança pode ser atendida. Neste caso, em Lisboa, temos de facto esta pessoa, é uma pessoa particular, que é nosso mecenas também. Quer manter o anonimato, de facto, mas a verdade é que é graças a ele que muitas crianças são atendidas e que conseguimos também muitas vezes realizar congressos aqui em Lisboa para divulgar a temática e prestar ajuda mais direta. Olha, nós vamos aproveitar isso para antes de ir para intervalo, relembrar a todos vocês que acompanham o nosso programa que, efetivamente, quando nós damos tempo de antena e criamos e deixamos a nossa plataforma para este tipo de associações, e hoje a Associação Portuguesa de Apoio à Criança Sobredotada, é para que efetivamente vocês tenham conhecimento de que existem pessoas, existem entidades que muitas vezes de uma forma voluntária, ou na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, de uma forma voluntária, dão atenção a problemáticas da nossa
sociedade que de facto devem ser tidas em atenção. E a pergunta e aquilo que eu fico hoje até agora é que pena que uma criança que tenha determinadas capacidades não se ingre como um adulto. Que pena que uma criança que acaba por estar no meio das outras se sinta sozinha ou frustrada e que depois, como adulto ou como elemento da sociedade, não consiga acompanhar ou alcançar a plenitude das suas capacidades. Eu penso que todos nós estaríamos muito melhores enquanto sociedade se de facto todas as nossas crianças conseguissem obter o máximo que as suas capacidades podem promover para elas, para as suas famílias, mas também para todos nós como sociedade. Por isso, um dos nossos desafios também é que nos ajude a ajudar, nos ajude a chegar, de facto, perto desta associação de uma forma positiva, tal como eu digo todos os programas. Não vale a pena dizer a quem tem fome onde é que está o restaurante, porque a pessoa pode não ter capacidade para adquirir uma refeição. Também não serve só, única e exclusivamente, dizer a quem tem frio onde é que se pode comprar roupa. Ajudar significa fazer alguma coisa. Significa fazer alguma coisa, significa se calhar um donativo a nível financeiro, significa provavelmente um telefonema, que às vezes é a forma mais fácil. Pegar no telefone, entrar em contacto com a associação e fazer a pergunta mais simples de todas: em que é que eu posso ajudar? E depois eu tenho a certeza absoluta que, seja com a doutora Marcela, seja com a doutora Ana, seja com qualquer outro dos intervenientes da associação, vocês vão encontrar uma plataforma de entendimento para que possam apoiar o trabalho desenvolvido por esta associação. De maneira que nós vamos dar agora um intervalo de 2 minutos, mas pense nisso, ajude-nos a ajudar e efetivamente faça com que estas crianças que a associação trabalha e muitas outras que com certeza de futuro chegarão, tenham todas as possibilidades de ser adultos plenamente satisfeitos, felizes e que possam alcançar todo aquilo que a capacidade que eles têm lhes permite. Ok? Então faça agora um pequeno intervalo, são só 2 minutos. Tem que ser rápido, tem que ir lá à casa de banho, tem que pôr a chaleira elétrica, se calhar é melhor já tratar disso. E depois voltamos para aprender um pouco mais de toda a atividade da Associação Portuguesa de Ajuda à Criança Sobredotada. Até já! Até já! E cá estamos nós de volta, de facto. Eu quero lhe dizer que até em off este programa está a ser absolutamente fantástico com a simpatia das nossas convidadas e também com a boa disposição que nós temos aqui no estúdio. Isso é verdade. E isso significa que, de facto, todos nós, com a atitude certa, sempre podemos... Eu entrei caladíssima, não queria falar com ninguém. Sim, tu de manhã és terrível. Eu estava com um sono. Mas é só até às 10 da manhã, depois estava com um sono. Ainda por cima, ontem foi até às 2 da manhã a tratar lá de um assunto do Equador, mas entretanto depois, quando cheguei aqui, eu não quero falar com ninguém, nem bom dias, nem nada. Sim. Mas depois acordei. É, a partir das 10 tu pões as pilhas certas. Mas está a ser um programa interessante. Muito interessante. Muito bem. Então, esta associação que está assediada no Porto, não é? É uma associação que trata de crianças sobredotadas. É verdade. E penso que a pergunta do programa do Passatempo não vou de hoje... fazer agora já a pergunta, não, faço já. Okay. Não sei. Em que cidade foi fundada ou está assediada? Sim. Foi fundada, não é? Em que cidade foi fundada esta associação ou onde está assediada esta associação de crianças sobredotadas? Associação Portuguesa de Ajuda, apoio. De de crianças? Pronto, Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. Sim, porque uma criança sobredotada já precisa de apoio também. Claro que sim, claro que sim, estamos a ver que sim. Não é? E a família? E as famílias também, isso é que é super interessante. E as escolas têm que estar preparadas. Ok, e nós agora vamos ver se de facto a doutora Ana fala para nós, em vez de falar para a doutora Marcela, porque elas combinam, olham para uma para a outra para saber quem é como nós, olhámos um para o outro e depois ninguém entrou. Geralmente falas sempre tu. Muito bem. Vou deixá-la descansar e vou falar agora com a doutora Marcela. Doutora Marcela, em relação a projetos futuros, algumas ideias, ou projetos que ainda estejam a executar, o que é que está aí na... Tenho que traçar aqui o rumo, portanto já falamos de Gaia, Lisboa, desses polos todos, Nelas, Beja, e já falamos do Porto, obviamente.
O mais recente é Leiria, a nossa grande conquista. Sim, senhora. Leiria, portanto, aí temos parceria de escolas com a Câmara Municipal. Neste momento vou ter que olhar para a doutora Ana, pode ser. Agora Quanto os números, ou seja, quantas crianças é que nós temos agora? Mas Este foi o último 30. local, Leiria, que nós acabámos de começar. Ou seja, já fizemos a formação aos professores, já identificámos as crianças e já estivemos com os pais e o programa já arrancou lá, o projeto Investir na Capacidade em Leiria. Portanto, temos cerca de 30 crianças também lá e, portanto, foi a última aquisição, digamos assim. Estas crianças já passaram por um processo de identificação, não é? Pois. Ou ainda estão... O que nós queríamos dizer é que, lá está, de acordo com o que se faz no Brasil, e a doutora Zenita também é psicóloga, mas é muito, digamos assim, aberta nesse sentido, ela já tem tantos anos de experiência, não é? Que ela disse, não me façam mais testes às crianças. Ok. Pronto. E então, ela acha que, através, efetivamente, daquela checklist em que os professores, não é, que estão em contacto com as crianças, no fundo, podem perceber quem são aquelas que se destacam do seu grupo de pares e, ao longo do projeto Investir na Capacidade, através da observação dos monitores. Ou seja, os monitores, durante o primeiro ano de atividades e por aí adiante, vão observando as crianças e o máximo que se pode fazer é um teste de desenho da figura humana, mas que é um desenho, não é? Que todas as crianças fazem, não há testes individuais para as crianças. Ou seja, é através das observações dos próprios monitores que lidam com elas que, de facto, nós percebemos, sim, de facto, esta criança é mesmo sobredotada, porque depois, durante esses projetos, durante as atividades, nós vamos confirmar se aquelas, digamos assim, a ideia inicial dos professores se vai ou não confirmar. Porque o que nós temos verificado é que as crianças que nós identificamos individualmente, nós temos a certeza que elas são, de facto, sobredotadas. A que os professores identificam não são 100% sobredotadas. Existe ali uma linha entre o muito inteligente e o sobredotado. Isso, não é? exatamente. E, portanto, nós, ao longo daquele primeiro ano de atividades, nós observamos as crianças e, de facto, vemos aquelas que se encaixam e que necessitam daquele programa, daquelas atividades, daquele projeto especificamente. E, portanto, nós não somos tão apologistas, embora as escolas, para fazerem algo, para no fundo, respeitarem a lei, não é? Necessitem E para de fazer necessitem de algum esses- tipo de teste. E, portanto, nesse caso, sim, nós fazemos os Mas isso é testes. interessante, porque vem um pouco daquilo que nós falámos no início do programa, ao longo destes 30 anos de existência. É, de facto, a adaptação metodológica, às vezes, para dar as respostas às coisas. E os testes que faziam sentido, se calhar, há 2 décadas atrás, agora deixam de fazer sentido. Ou seja, como é que vocês também promovem a vossa própria capacitação e desenvolvimento nesta área? Claro. Porque eles são exigentes. Os alunos, estas crianças são muito exigentes. Como é que vocês fazem isso? Bom, eu acho que nós somos extremamente apologistas de um trabalho em rede. Isto é o essencial, é o nosso grande princípio. Trabalharmos em rede na associação e trabalharmos em rede com as escolas e com as famílias. E, portanto, o que nós queremos implementar na escola, e eu queria só fazer aqui um parênteses que é importante, porque assim, nós nas escolas não temos legislação específica para crianças sobredotadas. E elas também não estão enquadradas no decreto-lei, portanto, que inclui as necessidades educativas especiais. Exatamente. Portanto, elas não estão inseridas. Lá está, estão num limbo. Exatamente. Mas isso era então importante, não era? Está a ver a escola do Dr. Xavier. É por causa disso que eu falava. Pronto, mas é assim, eu acho que os professores, as escolas em geral, temos que trabalhar com aquilo que temos. Exatamente. Vamos lançando alerta, precisamos de algo específico. Realmente, houve algumas orientações do Ministério em 92, em 95, e, portanto, é isso que, no fundo, nos serve de guia, não enquadramento legal. O que é que nós temos agora? Portanto, houve aqui algumas alterações com o tempo. Neste momento, aquilo que importa é que existe um despacho normativo, que é o 1F, de 2016, que saiu em abril, no ano passado, e, portanto, o que é que aí está regulamentado? O que já existia antes relativamente à aceleração destas crianças, que é possível fazer uma aceleração no primeiro ciclo, aquilo que há pouco dizíamos da primária, desde que devidamente ponderado, não é? Já falamos sobre Isto isso. já legislado pelo Ministério. Sim. Ou então uma outra aceleração no segundo e terceiro ciclos. E, portanto, isto está nesse tal, no despacho que eu estava a falar, portanto, está legislada a aceleração como uma medida educativa para estas crianças. São crianças que revelam um desempenho excepcional numa área ou em várias áreas. Isto está escrito. Pronto. E depois há, num outro artigo do mesmo despacho normativo, salvo erro no 32º artigo, fala de medidas promotoras do sucesso educativo. E aí é que está a grande ferramenta das escolas. Nós podemos agarrar
olhar às medidas elencadas e perceber a escola que temos, as respostas possíveis para determinado aluno com aquelas capacidades. Claro que estamos ali a falar de N medidas, que obviamente é a medida para o aluno, digamos, mais fraco, com resultados abaixo do expectável. Pronto, mas também podemos ter um outro olhar sobre essas medidas e perceber o que é que nós podemos dar àquele aluno com um desempenho excepcional. E, portanto, eu salientaria as tutorias, e, portanto, há uma última linha mesmo nessas medidas que diz outras medidas, portanto, nós podemos escolher outras medidas, não é, que sejam benéficas para aquela criança, que a escola assim o decida. E, portanto, acho que aqui, nesta linha, nós podemos conjecturar enriquecimento, não é? É, exatamente. A constituição dos tais grupos homogéneos também. E, portanto, lá está, é um homogéneo que não é, de facto, homogéneo, mas estamos a falar de crianças que têm um desempenho excepcional e que, perante certa desmotivação ou frustração, nós temos à escola compete ajudar e orientá-la para o seu sucesso educativo. É exatamente por aí. Portanto, há alguma coisa e, portanto, temos que nos agarrar ao que existe. Muito bem. Nós temos uma defensora acérrima do sistema Verdade. escolar, a doutora Manuela. Temos que ter cuidado com as perguntas que façamos daqui por diante. Eu ia Porque sendo perguntar... uma mulher do Norte, não sei o que é que pode acontecer. Pois, Mas, pronto. exatamente, o pessoal do Norte é todo Mas muito ainda não falei do convicto. projeto futuro. Então, não, pois, eu... Força. Eu ia perguntar, na verdade, a equipa, a associação, se tem muita gente a colaborar. Exatamente. Não são só, com certeza, vocês os dois. Embora vocês as duas Valem temos por pano muito. para mangas, sim. Não, de facto, nós temos os órgãos, como qualquer associação tem, não é? Desde o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral e a direção, e depois temos estes projetos, não é? Porque, no fundo, nós vivemos das cotas, não é? Dos sócios e destes mecenas, não é? Digamos assim, que fazem Trabalham favor. também com voluntários? Não. Sim, também. sim, não é? Nós próprios, não é? O nosso trabalho é voluntário. Mas a verdade é que nós temos não só a direção, que é constituída por várias pessoas, claro, não é? Que não podem estar aqui, como é óbvio, mas a verdade é que em cada um destes locais, portanto, estamos a falar em Lisboa, em Beja, em Leiria, em Nelas, no Porto, em Gaia, nós temos pessoas de facto a trabalhar como no fundo, monitores, não é? Coordenadores dos projetos e que trabalham connosco, não é? E também na identificação de casos, lá está, no Sul, no Norte somos nós, etc, etc. Que tiveram formação também específica área. nesta área connosco. Portanto, no fundo, nós temos pessoas em todo o país, umas, de facto, maioritariamente é trabalho voluntariado, não é? Portanto, só mesmo quando identificamos algum caso é que, de facto, é o dinheiro da consulta, da avaliação, porque, de resto, acho que se pode dizer que todo o trabalho é voluntário. Não é? Muito bem. E aproveitando em termos de futuro. Há pouco é engraçado que o João falava de escolas trabalharem muito para os alunos mais fracos, não é? Nós vamos ter um projeto altamente inovador que vai arrancar agora com a identificação das crianças, primeiro, aliás, com a formação aos professores, essa sensibilização, e é na escola onde eu trabalho. Chama-se Agrupamento de Escolas de Pedrouços. Portanto, é uma escola que está sediada, um agrupamento cuja sede está na Maia, no Conselho da Maia, ali muito próximo também do Porto, mas que é, de facto, um agrupamento intermunicipal. Portanto, também temos escolas do lado de Gondomar. Pronto, portanto, o que é inovador aqui? Estamos a falar de uma escola TAPE, que é um território educativo de intervenção prioritária, e, portanto, nós temos N projetos que têm em vista a promoção do sucesso educativo, lá está, dos alunos com mais problemas. Estamos a falar de um contexto sociocultural com alguma fragilidade. E, portanto, o que é inovador aqui é irmos para o terreno e procurar os 3 a 5% de crianças com desempenho excepcional e vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu estou expectante e acho que vai ser um projeto interessante, porque é a primeira vez que temos envolvido um agrupamento que é, de facto, um território educativo de intervenção prioritária. Exato. E é um desafio também. Também um desafio. Porque, de alguma forma, eu acredito que, pelo menos em termos... E querendo, não quero banalizar, mas pronto, a palavra sobredotada, eu acho que de facto é preciso também, de alguma forma, ser emocionalmente sobredotadas
para envolverem-se num projeto destes de uma forma voluntária e tirarem do vosso tempo para ainda participarem na ajuda e no desenvolvimento não só das crianças, como das famílias. De facto, vocês estão a fazer um trabalho excepcional e eu gosto especialmente deste projeto porque já vai mais de encontro àquilo que eu acho. Mas isto tem que se dizer baixinho, porque senão a doutora Marcela não sei o que é que pode acontecer. Ainda me voa um sofá por aí, assim. Mas de facto, eu penso que nós devemos procurar as melhores respostas para esta população, não é? E o bom é bom, mas também é importante o trabalhar com as crianças, é a responsabilidade que nós sentimos, não é? Porque estas crianças, ainda há pouco, quando dava aquele aquela má história, não é? Que não terminou tão bem, nós podemos sentir a sua frustração do que é, de facto, uma criança ter tantas valências, tantas capacidades e depois acabar por ser mal canalizado, não é? Por falta de apoio. De facto, parabéns pelo vosso trabalho mais uma vez. Nós vamos para um momento musical e depois vamos voltar. Vamos continuar a falar da Associação de Apoio à Criança Sobredotada. Não é de apoio, mas eu quero dizer de apoio. Portanto, deixas-me em paz, Liliana, só faz favor. Porque é o que elas fazem, apoiam a criança sobredotada, não é? É. Que coisa! Eu gosto desses halteres nas orelhas, realmente. Nas orelhas. Nós, ainda há bocadinho, as convidadas estavam a dizer que nós estávamos a fazer pandan, mas nem combinámos, pô, não combinámos nada. Eu já desisti. Já desististe de combinar. Combinar. E gosto do lacinho também. Pronto, exatamente, hoje teve que ser assim. Ai, não é para dizer mais nada? Não. Pronto, está bem. Vamos para um momento musical, depois regressamos já para a parte final do nosso programa. Até já. Para lutar, só na tua misericórdia e poder eu irei confiar, esperarei em ti, sei que cuidas de mim, minha esperança está somente em ti, somente em ti.
E cá estamos nós de volta. E devo dizer uma coisa: mais vale não desligarem as câmaras durante o intervalo, porque há mais ação aqui nos nossos intervalos em off Aqui voltamos do que propriamente. De facto, está a ser um programa excepcional, especialmente nos intervalos. Vamos preparar mais 2 ou 3 vídeos e depois é que... Não, estou a brincar. Agora a nossa produtora já estava assustada. A Marlene fez aquela... Marlene Dietrich, alles gut, kein Problema. Então, nós estávamos aqui a falar em relação a um projeto que vocês têm ou já desenvolveram, que é um livro. Podem-nos falar um pouco sobre isso? Claro, neste caso, pronto, eu não tinha dito isso, mas acho que não é segredo nenhum. A doutora Helena Serra é minha mãe. E então, no fundo, desde que, pronto, sou criança e já tinha talvez 14 anos, não é? Quando comecei a contactar com esta questão das crianças sobredotadas. Pronto, então veio esta ideia de fazermos um livro, pronto, em conjunto. E o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que gentilmente aceitou fazer o Visitou prefácio. esta semana alguém que já foi nosso convidado, a Cedema. Ele foi almoçar à Cedema, que acho que é aqui em Odivelas, não é? Pertinho. É aqui perto. É perto de Odivelas, sim. Claro. E, de facto, nós também já recebemos essa associação. É interessante isto. Tem feito um trabalho extraordinário. Não quero... Mas, claro. tem sido um presidente próximo, um presidente de proximidade, um presidente... E muito humano, não é? Muito humano, acima de tudo. Realmente, verdade. eu estou surpreendido. Nós também somos fãs. Nós também somos fãs. E a verdade é que, pronto, de facto, nós escrevemos esse livro em conjunto exatamente para que os pais pudessem ser ajudados, ou seja, no sentido de perceber, será que o meu filho é ou a minha filha é ou não sobredotada? Pronto. E não só falamos em termos de possível identificação, mas o que fazer, como intervir, quem procurar, digamos assim, conselhos de tentar, no fundo, destruir esses mitos que existem, não é, na nossa sociedade e mesmo alguns testemunhos, não é, diretos de casos, não é, de facto, reais, sim, claro, com nomes fictícios, não é, de muitas crianças que nós já acompanhamos. Porque, como dizíamos há pouco, não é, nós já acompanhamos centenas de crianças, é um facto, mas aquela criança, como a Marcela falava há pouco, como todas nós temos um caso que, de facto, que saiu, não é, do controle das nossas mãos e o desfecho não foi positivo, e depois se pensarmos que, assim, a sociedade precisa tanto, não é, destas pessoas, não é, Portugal precisa tanto destas pessoas, que se elas, de facto, não forem bem identificadas, se não forem orientadas atempadamente, acompanhadas, elas, as escolas, os seus professores e os seus pais, se elas efetivamente não forem devidamente acompanhadas, o efeito pode ser muito perverso e pode ser muito negativo. Não é? E nós não queremos estes cérebros, estas inteligências, não digo só cognitivas, mas a todos os níveis, dependendo da área em que são, de facto, a trabalhar para, digamos assim, não quero estar a qualificar, mas perdem-se, não é? E é uma perda muito grande. E é isso que nós lutamos todos os dias, não é? E que fazemos o nosso trabalho diariamente, é para que estas crianças de facto sejam acompanhadas. Fala, Marcelo, diga. Não era a comunicação não verbal. Ainda temos tempo. Olha, essa é uma coisa, o desejo de facto que eu tenho enquanto português e estando numa sociedade, quando olhamos para trás, eu penso que nós alcançámos coisas que foram únicas na história da humanidade e temos um contributo absolutamente enorme para o mundo ocidental e não só. Eu de facto quero ver aqui que quero um Dom Afonso Henriques, quero um Dom João II, quero um infante Dom Henrique para partir para as descobertas, quero um Pedro Alves Cabral, quero um Vasco da Gama. Ou seja, nós desejamos, porque nós tivemos, podemos dizer que ainda temos, mas eu penso que a predominância de Portugal foi-se perdendo, não quero entrar em políticas, mas eu penso que quando Portugal deixa de dar atenção ao seu cidadão e começa a deixar que, por exemplo, esta parte tão significativa das nossas crianças, 5% basicamente da população infantil em Portugal, que andem desculpem a expressão, Deus dará, eu penso que todos nós perdemos. O vosso desejo é que essas crianças consigam, como é que eu ia explicar?
Não sei, eu não quero que eles tenham uma vida normal. Eu quero que eles sejam, desculpem a Alcancem palavra, o seu potencial máximo. completo, não Claro, é? a plenitude em Porque eu termos de penso que aí é que nós realização, vamos claro. mesmo beneficiar. Imaginem um Cristiano Ronaldo no futebol, um cientista qualquer, um economista qualquer. Nós temos alguns cérebros lá fora, não é? Sim, sim, sim. Mas porquê que... Em termos de ciência, pois. Ok, não vou dizer nada. Pronto. Mas vou dizer uma coisa, sabes que a maestra da Orquestra Sinfónica de Los Já me tinhas Angeles dito. é portuguesa. Sim. E é uma maestra. E é uma mulher. eu disse mestra. Calma, eu disse mestra. E eu agora nunca falei sobre isto, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é formada em Engenharia Aeroespacial aqui em Lisboa e que foi a primeira mulher a gerir um grupo de lançamento de satélites, por exemplo. Espetacular. Na Guiana Francesa. Não é? Espetacular. Por isso, a verdade é que essas pessoas existem, não é? Só que muitas vezes estão, pronto, quer dizer, não são conhecidas, Sim, sim, sim. não é? Claro. E elas existem e nós temos é que aproveitá-las e acompanhá-las, de facto, para elas serem, de facto... Então é isso que é o vosso trabalho, não é? É. É isso que vocês buscam Exatamente. a cada projeto novo, a cada criança que vocês vão identificando e vão conhecendo, é que efetivamente eles possam alcançar o pleno potencial, não é? E em termos de futuro, Em termos o que é de futuro. que, o que é que vocês Estamos a esperam? precisar de voluntários. De voluntários, ok. Estamos a precisar de pessoas que colaborem connosco. E se virem que de alguma forma, de acordo com as competências que têm, de interesses, características, se quiserem colaborar como monitores dentro de áreas específicas, estamos abertos a sugestões. Muito bem, mas Podem já, quais são os contactar-nos. polos que estão em atividade? Vamos lá ver. Beja, Lisboa, Leiria. Leiria, que é o mais recente. Depois Nelas. temos Nelas, Porto, Gaia e agora vamos passar a estar Maia, na Maia. Na Maia, Pedroços. Pedroços. Então, Não é Pedroso, é Pedroços. Pedroços. Muito Eu bem. disse bem, Pedroços. Disse. Nunca tinha. Este nome Eu não já era. tinha ouvido falar, Já? não sei porquê. Devia ter a ver com comida. É capaz. É uma área que eu também sou Estás muito- sobredotado. Objetivo específico, não é? Ali na Maia. Tá. Efetivamente, se você é alguém que quer participar num projeto, se quer ajudar, se você acha que tem algumas valências que podem contribuir para ajudar esta associação, entre em contacto, vá ao Facebook, vá ao site, deixe lá a sua candidatura, por assim dizer, não sei como é que se chama isso, não é? A sua oferta de ajuda e efetivamente eu tenho a certeza que com a necessidade e com a vivacidade e capacidade de motivar os outros e encontrar novos projetos que só estas duas pessoas nos estão a apresentar, com certeza vão encontrar muito trabalhinho para si. Portanto, se quer um voluntariado a sério, este é um desses projetos. O trabalhar com crianças emocionalmente torna este projeto diferente, não é? Mesmo. Eu acho que, de facto, quando alguém nos convida, não é? Nós chegamos até algum projeto porque alguém nos convida, por mal de alguém, não é? E que, de facto, quando nós chegamos em momentos diferentes, claro, a este projeto e lidamos com uma criança sobredotada, só aí é que nós percebemos o que é a sobredotação. Pois é. Porque é inacreditável, não é? Eu ter muito mais anos do que eles em termos de idade, não é? Mas, ao falar com crianças, eles saberem muito mais do que eu. Quer dizer, eu, no fundo, sentir-me às vezes, desculpem a expressão, burra, estúpida. Porque a verdade é que eles têm tanto para nos dar, mas, ao mesmo tempo, também nós temos tanto para lhes dar a eles, que é, de facto, uma dádiva muito grande da nossa parte. Como dizia há pouco, não é? Às vezes há pessoas que puxam por nós, cansam-nos, não é? Eu ficava esgotada, mas ela pode dizer o mesmo. Nós trabalhamos 1h30 com aquelas crianças, não é? E ficamos esgotados, porque eles, de facto, são tão absorventes, não é? Eles querem saber tanta informação e depois, em termos relacionais, às vezes, precisam de tanta ajuda, não é? Porque nós temos crianças que estão habituadas a ser as melhores na sua turma, não é? Na sua escola, mas depois chegam ali e são todos bons. Exatamente. Não é? Esse E quando nós estamos a desenvolver também. atividades com eles, exercícios com eles, e não são os primeiros, há crianças que às vezes enfiavam-se debaixo da mesa com cariz. Estavam amoados porque não foram os primeiros a resolver. Que giro. Não é? Porque não Olhaste para mim na palavra amoados. Eu reparei, eu estou atento. Mas nunca te puseste debaixo da mesa, que eu sei. Não tem espaço, não é?
Não tem espaço. E isto para dizer que, no fundo, depois perceber que há crianças que dizem coisas como esta, não é? Pronto, segunda-feira lá vou eu diminuir a minha inteligência para ir para a escola. Uau. Não é? E a pessoa pensar assim, não, mas ao menos aqui ao sábado eles levantam-se mais cedo porque sabem que vão ter desafios, sabem que vão ter pessoas que estão interessadas, empenhadas. Eu acho que quando uma criança disser isso, a gente apresenta-lhe a doutora Marcela e vai ver que a criança numa semana muda imediatamente de paradigma em relação... Basta às vezes ter assim um segredo na mala. Basta. Eu tive, a sério, eu tive um aluno que era curioso porque ele dizia-me que a alegria do dia era imaginar qual o problema que eu lhe ia colocar. Portanto, eu tinha que ter a preocupação, e era um aluno de secundário, de 10º ano, e portanto ele esperava pela minha Na escola mão, normal, numa é bom dizer escola isto, normal, uma aula exatamente. normal. normalíssima. E, portanto, às vezes é o que se pode dar numa aula normal, naqueles 7 minutos que sobram de marasmo, não é? Que o aluno está ali, agora o que é que eu faço? Aí é que está a chave. que É, a Marcela disse agora. era a É chave, o eu enriquecimento sei. que cada professor, na sua unidade curricular, na sua disciplina, pode fazer a diferença para uma criança desta. Daí vocês, este trabalho que vocês desenvolvem também junto dos professores, Isso, inicialmente, exatamente. acabar por ser importante. Mas vocês entendem que esse trabalho vai fazer com que se identifiquem ainda mais crianças, não é? Certo. Sim, nós sentimos isso. Certo. Há assim um boom. Depois do projeto, Imediato. tanta gente a E agora ver à precisam de porta. voluntários. E eu tenho que Foi. estar aqui com uma cantiga dos polos e tal, para que vocês se voluntariem a ajudar aqui esta associação de crianças sobredotadas. Mas é de facto um trabalho fantástico. Agora uma pergunta pessoal, estamos a aproximar do final do programa. Já fiz algumas, mas pronto. Alguma vez questionaram porquê? Porquê isto? Ou quiseram desistir, quiseram parar? Há um momento Agora é o momento em que nós olhamos uma para a outra. momento E agora quem mesmo. fala? Se calhar nessas histórias Não, menos... Bom, Começa tu, Marcelo. eu, por essência, gosto de desafios, gosto de coisas inovadoras e nas escolas, na escola pública onde eu trabalho, acho que aí reside a minha paixão. E depois, eu há bocadinho contei, portanto, estava numa especialização. O porquê da especialização é perceber que a escola é habitada por N diferenças e que, se calhar, era importante eu estar preparada para lidar com essa diferença, não é? E daí eu ter feito a especialização em Educação Especial. Entretanto, fui confrontada com esta diferença que é a sobredotação. E, portanto, por que não? Quando me lançaram um desafio, por que não? Claro que é sim. Isto tem implicações muito diretas na nossa vida pessoal. E a partir do momento em que nascem filhos, complica um bocadinho, não é? Entretanto, percebi também que eu era necessária na parte de algumas... da organização, digamos, de logística e de burocracia. Não é que eu prefira esse lado, mas alguém tem que o fazer, não é? E, portanto, aí percebi que não consigo atender em todas as frentes. Pronto, essa foi a minha maior frustração, conciliar a questão pessoal, familiar, profissional, com voluntariado dentro da associação. Mas também percebi que há muitas formas de nós ajudarmos e, portanto, por exemplo, este trabalho que eu faço diariamente de abrir o mail e responder aos pais e aos professores, acho que é um trabalho que eu noto mesmo, pela forma como as pessoas comunicam, como respondem, que é muito gratificante. A mim enche-me o coração perceber que se calhar ajudei de alguma forma. Ou seja, diria que sim outra vez. Diria que sim, o claramente. E digo que sim ao alargamento deste projeto a nível nacional. É esse o Exatamente. grande objetivo. É o grande desejo. Doutora Ana, vá. Pronto, deixa-me respirar fundo. Exatamente, eu já reparei nisso. Não, porque de facto nós somos 4 irmãos lá em casa e o meu irmão mais velho é sobredotado. Pronto. E efetivamente não é um sobredotado com sucesso, digamos assim. Pronto. E daí às vezes nós sabermos que ajudamos centenas de crianças, mas há sempre aquelas que nós não vamos conseguir ajudar ou que tentamos, mas não conseguimos, não é? Mas que são mínimas, estamos a falar mesmo de casos muito pontuais. Pronto, e é exatamente por isso que quer a doutora Helena, que é neste caso eu, por acréscimo, nos dedicamos a esta causa da sobredotação. Pronto. E é lidar com estas características, não é, diariamente, não é? Bom, agora não tanto, que obviamente já não estou em casa, não é? Mas a verdade é que saber exatamente estas sincronias, saber o que é uma criança ou uma jovem, ou neste caso um adulto, porque já é adulto, é muito mais velho do que eu, não é? Que é uma pessoa a ser sobredotada com tudo o que tem de bom ou de menos bom,
não é? E depois tem a ver exatamente com aquela pessoa, especificamente, não é? Porque há crianças que são surtadas, são super felizes, super realizadas, super estáveis, e outras que não é? Portanto, depende mesmo de cada pessoa. E depois, ao contactar com estas crianças, ao contactar com esta, a pessoa fica apaixonada, não é? Fica apaixonada por elas, fica apaixonada pela causa, e de facto, como a Marcela dizia e bem, tira-nos muito tempo, não é? Muitas horas, não é? E claro que há sempre altos e baixos, porque ao longo, já são muitos anos em que estamos a colaborar com a associação, e claro que não estamos sempre altamente motivadas, nem sempre altamente entusiasmadas, embora possa não possa. Acredito que sim, mas a verdade é que é sempre muito desafiante e é muito entusiasmante de lidar com elas, e saber que nós temos este objetivo, que é chegar a, não digo todas, mas à grande maioria, temos que nos espalhar pelo país, não é? Claro. E nós de facto começámos ali no Norte, não é só a nossa associação que trabalha consultação, mas pronto, digamos que acho que fomos de facto a primeira, e nós queremos chegar à maioria, ao maior número possível de crianças que têm de facto estas características, e esse é o nosso intuito, é isso que nos move. Ainda bem. Bom, depois destes dois discursos absolutamente importantes, não quero dizer eloquentes, nós sabemos que temos uma associação em Portugal que, de facto, pelo menos pela paixão com que foram transmitindo todos os projetos e todo o trabalho que estão a desenvolver, estão, de facto, preocupadas com o desenvolvimento, não só da criança, mas, acima de tudo, e achei absolutamente interessante, da própria família da criança sobredotada. Eu quero agradecer à doutora Marcela Rios e à doutora Ana, o facto de terem aceito o nosso convite, terem estado aqui connosco. Vou-vos deixar um minuto para que possam dizer como é que as pessoas podem entrar em contacto com vocês, algum pai, alguma família, e depois então vamos terminar. Então, como é que essas pessoas podem falar convosco? No fundo, nós temos este site, não é? apcs.co.pt, o Facebook também, a APCS, é fácil, Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, ou como a nossa sede está na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, no Porto, basta também ligar para a escola, e que também têm contacto, conseguem de facto contactar-nos. E por isso, de qualquer forma, ou por e-mail, ou pelo site, ou pelo Facebook, ou até de facto por telefone através da escola, podem nos contactar, e nós temos o maior gosto não só em ajudar, em também pedir ajuda a quem possa nos colaborar connosco. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, eu quero que você não se esqueça que nós também lançámos o desafio para que você nos ajude a ajudar. Não se esqueça que você pode colaborar com este projeto das mais diversas formas, seja através de uma contribuição financeira, seja através de um telefonema, onde você poderá fazer aquela pergunta, que eu chamo a pergunta da praxe, em que é que eu posso ajudar, ou como é que eu posso ajudar. Eu tenho a certeza absoluta que vão encontrar diversas opções, muitas, não é? E apesar de estar sediada no Porto, com os diversos polos que existem, você, esteja onde estiver, você com certeza vai poder colaborar e ajudar esta associação. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Foi um programa espetacular. Adorei estar aqui mais uma vez, adorei conversar com a doutora Marcela e com a doutora Ana. E já temos vencedora. Temos. Vencedora. Quando eu vi Maria Manuela, pensei, é a minha mãe, mas não é. Maria Manuela Fernandes, de Via Longa, muitos parabéns, acabou de ganhar este passatempo, recebeu também, vai receber este livro em sua casa, e, acima de tudo, muito obrigado por ter participado. Pois, obrigado por ter participado. Olha, eu estou em desvantagem porque temos uma produtora, uma vencedora de passatempo, uma co-apresentadora e duas convidadas. De maneiras que eu espero que amanhã seja um dia melhor para o género masculino. Eu não tenho nada de machismo em mim, mas eu só acho que devemos equilibrar. Eu vou criar a Associação Portuguesa da Igualdade de Género Masculino, não é? Porque, efetivamente, necessitamos aqui do equilíbrio. Há mais mulheres que homens. Necessitamos de um equilíbrio, não pode ser assim. Mas quero também desafiar você a convidar os seus amigos e os seus colegas, os seus familiares a acompanharem o nosso programa. Amanhã, com certeza, vamos ter aqui o espaço melhor da tradição. Não sei o que é que vai ser, mas eu sei que deve ser gastronómico.
que é importante. Foi muito difícil estar aqui o programa todo sem provar qualquer coisa. Aliás, provei em off, mas não se devia Senhora, dizer. Você é não verdade. viu, eles ligaram as câmaras, não é? É verdade. Portanto, amanhã à mesma hora, não é? Sim, às 10 às 10 da horas. manhã, Depois esperamos por si. vamos ter o espaço associativo, que também é Vamos. super importante, Sempre. porque afinal há tanta gente em Portugal a fazer tanta coisa espetacular, de uma forma utilizando o voluntariado, não é? E é interessante você estar aqui a acompanhar-nos. Vou estar eu e a deusa Atena. Deus, até Tchau. amanhã.